Olá, tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Aqui é o Marcos para mais um vídeo para compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje eu quero falar um pouco da Trindade Santa. A Trindade Santa é tão misteriosa para um recém-convertido, para alguém que está começando a caminhada com a fé, que eu quero falar um pouquinho sobre isso de uma forma simples. Eu lembro quando eu estava no ensino médio, uma vez eu perguntei para o meu professor de geografia, nada a ver com Bíblia, nada a ver com religião. Eu perguntei assim para o professor como que explicar que Deus é três ao mesmo tempo, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Aí ele me respondeu de uma forma assim que me surpreendeu tanto, e até hoje eu não esqueço dessa resposta, que ele falou assim, que Deus, a gente tem que ver Deus, a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, como a água. A água é o H2O. Esse mesmo elemento químico a gente pode encontrar em três estados: o sólido, o gasoso e o líquido. O sólido é em formato de gelo, o líquido é o comum que a gente usa para saciar nossa sede, para fazer nossos alimentos, para regar nossas plantas, nossas plantações. E o gasoso, que é quando em situação um pouco mais quente, a água evapora e se torna gasoso, sobe até o céu e forma as nuvens, que depois formam uma chuva que rega a terra. Então essa resposta que ele me deu, explicando como podemos compreender a Trindade Santa, como compreender que Deus é três, que é Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e não deixa de ser Deus em nenhum desses aspectos, como o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e continua sendo o mesmo nas três características. Tem uma música, eu acho que é do Legião Urbana, que fala mais ou menos sobre esse questionamento. Eu não lembro muito bem como que canta, mas eu lembro que tem um questionamento nessa canção sobre compreender que Deus é três. Então, é engraçado, e essa ilustração da água faz todo sentido compreender que Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ele continua sendo um Deus único, um Deus onipresente, onisciente, onipotente. Ele está em todos, ele está em todos os lugares, ele tem conhecimento de tudo e ele pode tudo. E ele escolheu habitar em nós, habitar em nada construído por mãos humanas, mas em um templo chamado nosso corpo. A partir do momento que a gente reconhece Jesus como nosso Salvador, aceita Ele perante os homens, é batizado nas águas e recebe o Espírito Santo, Ele vem morar dentro de nós e fazer de nossas vidas um lar, o templo sagrado dele. Então é tão bonito isso, um Deus tão poderoso, tão onisciente, onipresente, habita dentro de nós e faz de nós a sua morada e faz de nós o seu templo sagrado. Então é muito gratificante saber que a Trindade Santa habita em nós. Então, usando esse exemplo do H2O, fica fácil de compreender e caminhar um pouco para entender, caminhar um pouco para conhecer o Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. Outra ilustração muito bonita que existe nos dias atuais, que explica bem, você consegue compreender a Trindade Santa, está no livro da Cabana, que tem tanto formato livro e também tem formato de filme, que é muito bonito o modo que o escritor desse livro ele traduz a Trindade Santa, o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, em forma poética, em forma ilustrativa, em forma de um livro tão bonito, tão cheio de detalhes, que nos ajuda a ter um relacionamento, que nos ajuda a criar um relacionamento com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. No livro A Cabana, ele traz o Deus Pai em forma de uma senhora morena, que tem todas as características de zelosa, cuidadosa, que cuida da casa, que faz todas as refeições, que mantém tudo organizadinho. Sabe aquela mãezona que tem tudo no controle, o horário das refeições, a roupa lavada, a roupa no varal. Ele retrata bem bonitinho Deus Pai em forma dessa senhora. Cuidadosa, carinhosa, zelosa pela casa. Muito bonito, assim. Também é tão bonito nesse livro os diálogos entre o Deus Pai e o Sr. Mackenzie. É tão gostoso você, através do livro, você tem uma curiosidade de conhecer mais o Deus Pai e toda a Trindade Santa. Ele também retrata o Deus Filho, Jesus, em forma de um carpinteiro, bem com as características ali dos povos do Oriente Médio, assim, barbudo, prestativo, cuidadoso,
zeloso com as tarefas domésticas, bem um carpinteiro mesmo, bem forjado assim em disponibilidade, em propósito, em deixar tudo pronto para situações que ali possam acontecer, deixando a casa com manutenção em dia e tudo mais. E também no livro ele traduz o Espírito Santo como uma japonesa ali bem sensível, bem delicada, com traços orientais bem cativantes, que no livro e no filme ela cuida ali do jardim, da cabana, deixa tudo bem bonitinho, tudo bem organizado, as flores bem cuidadas, todas floridas, produzindo bom perfume. Então no livro traz as 3 características da Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, bem de forma bem litúrgica, agradável, não cansativa, que você, a partir desse livro você vai ter muito mais curiosidade de conhecer o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo em suas características que trazem ali no livro, e também você vai ter curiosidade de encontrar as características do Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo na própria Bíblia. O Deus Filho e o Espírito Santo sempre esteve com Deus. E eu separei aqui 2 versículos onde mostra o Deus Filho presente na criação, com o Pai, e o Deus Espírito Santo também ali na criação com o Deus Pai. O primeiro versículo que eu separei aqui é sobre o Deus Filho. Está em João, Evangelho de João 1:1. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, Jesus Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus estava ali com Deus, ali presente na criação. O Verbo é tão gostoso. Eu lembro que quando eu era estudante, aprendi português, que o verbo liga ali o sujeito com o pronome, que está ali fazendo aquela frase, aquela oração se torne toda organizada, dando sentido. E assim foi Jesus ali na criação, dando toda a organização e dando sentido a tudo ali que Deus estava criando ali. O Espírito Santo também estava na criação com Deus Pai e com Deus Filho. Está aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí está o Espírito Santo já presente na criação. Então a Trindade Santa sempre anda em conjunto, sempre anda em unidade, sempre mostrando que os 3 são um só. Então é tão importante nos relacionarmos com Deus Pai, um Pai de amor, um Pai presente, um Pai que disciplina, um Pai que encoraja, um Pai que lança a gente para a nossa missão. Ter sempre contato com Jesus, o nosso amigo, o nosso irmão mais velho, o nosso amado, o nosso noivo, que um dia vem nos buscar a noiva. E o Espírito Santo que está presente e nos intercedendo por nossas vidas, com gemidos inexprimíveis, nos orientando, nos guiando, nos provando e nos provocando a ter caminhos de santidade, caminhos de excelências, caminhos de honestidade, caminhos com a moral perfeita. Então o Espírito Santo está aqui nos ensinando a toda a verdade, nos ensinando toda a palavra, nos abrindo a palavra, nos revelando a palavra. Então que a gente possa todo dia buscar conhecer o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, entender que a Trindade Santa é um único Deus, a eles toda a nossa devoção, toda a nossa oração e adoração. Espero que vocês tenham gostado dessa ilustração do H2O, e espero que vocês também tenham gostado do livro A Cabana, que ilustra bem a Trindade Santa. Espero que vocês assistam o filme, leiam o livro, estudem a Palavra de Deus. Espero ver vocês também no próximo vídeo. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com os irmãos da igreja, as irmãs da igreja, os grupos. Espero te ver na próxima. Até mais!